Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, chegou o grande momento que vocês estavam esperando. Um monte de gente ficou me mandando mensagem. E aí, Knup, o que você achou do Lux? E o Lux, cara, cadê a review? Quando sai a análise? E o Lux, hein? E o Lux? Bom, cá estou eu então aqui para trazer para vocês a minha análise, a minha review do segundo episódio dessa nova temporada. E já adianto a vocês que assim como Roboto Revolution, eu achei um episódio bem regular. Mas calma aí, cara, fica aí no vídeo pra você entender os meus pontos, pra você entender o porquê que eu achei esse episódio regular. Eu sei que trata-se de um episódio que muitas pessoas gostaram, teve muita aprovação, eu vi que um monte de gente gostou, um monte de fã gostou. Fico muito feliz com isso, acho legal, acho maneiro, mas eu tenho as minhas opiniões, tem alguns pontos e algumas coisas que me incomodaram no episódio que eu preciso abordar na minha review. É isso. E logo de início eu já convido a você, no final desse vídeo, deixar aí o seu comentário. Por que você gostou do Lux? O que você gostou no episódio, né, no Lux? Comenta aí embaixo, fala aí, eu gostei disso, blá, blá, blá. Porque eu também vou querer saber, vocês sabem muito bem, vocês que me acompanham já há um tempo, que eu gosto de saber a opinião contrária também. Eu sempre abro espaço aqui pro diálogo. Não tem problema, como eu falei, eu fico muito feliz que você e que várias pessoas gostaram do episódio. Bora lá então começar a review. Vale destacar, né, o visual do episódio, que novamente é impecável. Eu acho que não tem o que reclamar, né, nessa era Enxuticata, nessa era RTD2, sobre os figurinos, os efeitos especiais, a produção, que é de altíssimo nível. Então, tecnicamente, não tenho nada a reclamar. Tá tudo muito bonito, chuchu beleza, top de bola. Muito obrigado, muito obrigado. Tá, agora vamos lá. Vamos lá. Ó, o problema é que assim, apesar desse episódio eles propor esse episódio sobre cinema, ao meu ver, ele não acabou sendo exatamente sobre isso, ou seja, exatamente sobre o cinema. Eu cheguei à conclusão, eu tive uma impressão que me pareceu mais um rolê, mais um passeio dentro do cinema do que uma reflexão real sobre a linguagem cinematográfica. Diferente do Devil's Code, né, que foi muito comparada na trip pré-episódio, tinha todo esse temor de repetição, né, se ele iria repetir a mesma configuração, a mesma receita de bolo, podemos dizer assim, que no caso do Devil's Code ele se aprofundou na temática da música de forma técnica, teórica, ele soube aproveitar bem o cenário musical ali da época, envolveu os Beatles, né, mesmo que sejam os Beatles da Shopee, que o pessoal comentou e tal, mas que vale a intenção. Ele transmite uma mensagem filosófica muito reflexiva, né, do mundo sem música, a destruição, o mundo todo cinza, né, as pessoas meio tristes, não sendo radiantes, enfim. Já o Lux, ele trata o cinema de uma forma rasa, ou ele quase nem trata sobre cinema. Como eu falei, parece que é mais um rolezão dentro do cinema. A gente nota que não há nenhuma exploração teórica, técnica ou mesmo histórica, né? Tipo, sei lá, eles não aproveitam o cenário, eles não mostram o cenário do cinema ali daquele período diferente do Devil's Code. Bom, e um outro porém é que o episódio ele até flerta com ideias interessantes, principalmente com essa questão da transição do live action para animação, mas ele usa isso pouquíssimo tempo. Foi uma ótima sacada que podia ter rendido mais, eu fiquei meio com aquele gostinho de que eu queria ver mais, eu achei que o episódio poderia até ter uma grande parte dele sendo reproduzida em animação, mas acabou sendo reduzido em uma sequência muito rápida. E ainda teve uma mensagem meio estranha sobre o mundo 2D ser inferior ao 3D, que peraí, tipo, tem muita coisa em 2D que também é complexa, sabe, que também é algo considerado genial, algo que é muito bom e fica longe de ser raso, mas eu entendi que foi meio que um joguinho com as palavras ali do tridimensional e do bidimensional, isso eu entendi. Bom, e o que falar, né, da forma como o episódio termina, não o lance do Ring-a-Ding meio que transmutando com a luz solar, que eu achei legal, achei maneiro essa sequência, achei bem maneirinha assim. Mas o que eu me refiro é que, tipo assim, um episódio que é sobre o cinema, que se passa no cinema, e eles literalmente queimam fitas de filme. Um episódio que se propõe a celebrar ou brincar com essa coisa de cinema. Não faz diferença. Isso pode soar meio que ofensivo, porque basta fazer um pensamento simples de, tipo assim, digamos que fosse um episódio sobre literatura. No final eles iriam queimar livros, cara, tipo, sabe, não faz muito sentido, assim. Pode soar meio ofensivo pro gênero, sabe, pro cinema, ou pra até mesmo quem trabalha nessa área. O que o pessoal aproveitou dessa cena da queima das fitas, né, o pessoal fazendo meme, falando que é a BBC queimando as fitas dos episódios perdidos da série clássica. Isso foi engraçado, foi maneiro. Bom, outro ponto que me incomodou bastante é algo que já se repete desde o episódio anterior,
e até mesmo no Empire of Death, é como o Russell T. Davies, ele parece meio que subestimar o público. A escrita dele, ela tá extremamente expositiva. As cenas, elas param pra explicar tudo, tipo, nos mínimos detalhes, como se o espectador, tipo, não fosse capaz de interpretar, de entender as nuances por conta própria, sabe? É como se o roteiro estivesse sempre pegando na nossa mão, assim, nos guiando passo a passo, como se fosse, tipo, um episódio da Dora Aventureira, do tipo, olha lá, pessoal, do outro lado tem o limoeiro, precisamos atravessar essa ponte para pegar limão para fazer a nossa limonada. Sabe, tipo, desafia o seu público, deixa o público interpretar as coisas, deixa o público tentar desvendar as charadas. Um outro exemplo, claro, também é a cena onde o doutor lembra a Belinda sobre a segregação racial dos anos 50. Tipo assim, cara, era pra personagem já saber disso. Ela estudou, ela é enfermeira, sabe? Tipo, como assim? Não faz diferença. Ainda falando da escrita do RTD, temos também, novamente, personagens secundários rasos. Não foram tão rasos quanto do Robert Revolution, claro. Teve um pouquinho de desenvolvimento ali, mas foi uma parada do tipo, o doutor mal conheceu a pessoa, mal conhece a pessoa, e aí, daqui a 2 minutos, a pessoa já tá contando um background dela, de um trauma de infância, e no caso do episódio, o cara tinha uma esposa que amava muito ela, e ela foi atropelada, sabe? Tipo, fica tudo muito rápido, vai tudo da água pro vinho, muito rápido, sem peso, sem desenvolvimento, sabe? Tem até o lance da Belinda no início do episódio, que no final do episódio anterior, ela queria ir embora, ela tava furiosa com o doutor, ela tava, me leva pra casa, não sei o que, blá. E no começo desse episódio, ela muda, tipo assim, da água pro vinho, novamente usando esse termo, o semblante, e tá tudo bem, tá tudo ok, ela tá já até alegre, e é isso, beleza, cara, sabe? Fica meio que desconexo. Bom, novamente venho aqui falar mais uma vez dela, da nossa trilha sonora, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Murray Gold? Que isso? Assim, em Lux, a trilha, ela não é tão prejudicial assim quanto no primeiro episódio, no Robot Revolution. Tem momentos muito bons, tipo, principalmente ali com o Ring Ding, que ele tem até uma própria trilha sonora, eu achei isso bem legal. Mas, novamente, cara, a gente tem uns momentos de tensão, uns momentos de peso emocional que estão acompanhados por músicas mágicas, estilo da Disney, músicas encantadas, que ficam completamente desconexas, sabe? Tipo, não combina com a cena, não combina com o momento. Volto a dizer, eu gosto muito do Murray Gold, sou fãzaço dele, adoro as composições dele, são maravilhosas. Ele fez um trabalho fenomenal em Doctor Who, fez nos episódios da temporada anterior também, enfim. Mas aqui, cara, no Lux, novamente, tem coisas na trilha, assim, tem várias trilhas que não combinam com o que tá na tela, sabe? Não ajuda a construir a emoção da cena. Em alguns momentos, tipo, atrapalha, fica totalmente desconexo. Tipo, eles estão falando sobre o filho da moça, o Tommy Lee, desaparecido, e aí fica uma música... Tipo, cadê a tensão? Cadê o drama? Cadê o silêncio? A gente não tem mais momentos silenciosos, aqueles momentos tensos de silêncio no episódio, sabe? Tipo, isso é muito estranho. Eu não sei, o que vocês acham? Bom, dando uma pausa aqui nas minhas críticas e vou falar de pontos positivos. Vamos falar do Mr. Ring-a-Ding, que, cara, foi um ponto muito positivo no episódio. Eu gostei, ele é divertido, o voice acting do Alan Cumming é ótimo, a musiquinha dele fica na cabeça, aquela cena inicial do episódio no cinema, dele interagindo com o público saindo na tela, ficou perfeito, assim, ficou muito maneiro, tipo, cria um ótimo cliffhanger, podemos dizer assim, né, pra abertura. Achei muito maneiro, achei muito legal. A cena também apresentando ele, né, ele se revelando fazer parte do panteão, que ele se chama Lux e tal, aí ele cita o maestro, o Toymaker, muito maneira também. Só que qual que é o problema do Ring-a-Ding? Cara, ele não me transmitiu essa imponência de ser um deus do panteão, sabe? A gente tem a introdução dele, e aí ele transporta o doutor e a Belinda pro mundo bidimensional, pro mundo da animação. Depois disso, ele some do episódio. Some completamente. E quando ele retorna, basicamente ele fica limitado a apenas uma função, sabe? Que é só sugar a energia do doutor. Que é uma cena maneira, tipo, do efeito especial muito maneiro e tal. Só que eu queria ver mais dele, sabe? Eu acho que é um vilão que poderia entregar muito mais. E faltou, tipo, sei lá, ele não foi algo pesado, não foi algo de tamanho, impacto, que eu falo, caraca, esse cara é um deus do panteão. Novamente, usando Devil's Code como exemplo, o maestro, sabe? Ele foi mais imponente, foi mais, tipo, dificultou mais a vida do doutor do que o próprio Lux. Tudo bem, tem aquela sequência de cenas do Devil's Code que, pra quem é músico, também não entende do duelo musical, de tipo, como que funciona aquele duelo, mas tipo, foi algo dificultoso, sabe? Não teve só isso, não só se resumiu a isso, sabe? Bom, agora vamos falar de um bloco específico do episódio, de um trecho específico do episódio, e antes de eu entrar nesse ponto, eu quero deixar uma coisa muito clara pra você que tá assistindo. Eu sei que muita gente se sentiu representada pela cena dos fãs em Lux, eu vi vários comentários nas redes sociais de Whovians emocionados, dizendo
dizendo que foram representados, que se conheceram ali, que foi bonito ver em tela e tal. E sinceramente, eu entendo totalmente. Eu acho muito legal, acho muito maneiro e fico muito feliz que vocês tenham tirado algo positivo disso. Então, se esse momento te tocou muito, se representou muito pra você, foi algo muito especial, e se você quiser pular essa parte do vídeo, fique à vontade, vai estar aí embaixo aí, eu vou colocar capítulos nesse vídeo, né, então já vai estar aí embaixo o trecho que esse período aqui, que eu vou falar específico dessa cena, vai durar, e aí você pega o cursor e pula aí, fique à vontade, eu vou super entender, tá bom? Porque o que eu vou dizer agora não vai agradar, principalmente se você continuou, se você ainda tá aqui. Pode até mudar a forma como você vê essa cena e deixar de ser algo especial. Porque assim, na minha visão, essa cena, ela foi um golpe muito baixo do Russell T. Davies. Além do episódio inteiro ele já subestimar o público com tudo que é muito expositivo, os diálogos rasos, jogando informações na nossa cara, sem confiar na nossa inteligência, sem desafiar a gente, sem deixar que a gente interprete algumas coisas, que a gente desvende algumas charadas. Aí ele vem e chega com essa cena dos fãs. Tipo, claramente é um grupo estereotipado ali de nerdões trancados num porão, cheio de, uma coleção gigantesca do Doctor Who e tal, que só gostam de Blink, do episódio Blink. Cara, é literalmente o Russell T. Davies falando: olha só que fofo vocês são, tão nostálgicos, tão previsíveis. Eu sei que no fim das contas vocês sempre vão estar assistindo o programa, não importa o que eu escreva. Ele oferece sim uma homenagem, mas ele não perde a oportunidade de cutucar, sabe? Ele não perde a oportunidade de mostrar de forma sutil que ele está certo, e de quem critica os rumos da série está preso no passado, ou tem esse estereótipo que ele coloca no episódio. E convenhamos, cara, essa crítica dele bem sutil soa como algo boomer, ao meu ver. É aquela coisa de tipo, esses jovens de hoje em dia, hein? Nossa, esses fãs de hoje em dia, olha só, eles ficam lendo as leaks, né, os vazamentos na internet, e aí eles chegam na frente da TV e assistem o episódio novo e ficam falando: isso não me surpreendeu muito porque eu li as leaks na internet. Ele literalmente pega os personagens e chamam eles de irritantes e chatos, e depois eles colocam os fãs admitindo que são irritantes e chatos. Aí veio pessoas falando pra mim assim: não, porque Ruvian é realmente irritante e chato. Não, cara, não é todo mundo que vai abraçar essa coisa tipo, não, eu sou chato mesmo. Que isso, cara? Não, sabe? Não. É como se todo mundo que não estivesse embarcando nessas novas ideias da série fosse ranzinza, fosse saudosista, alguém que não entende mais, sabe, o espírito da coisa, enfim, que coloca hashtag Hip Doctor Who, sabe? Tipo, não, cara, não é assim. Tem muita crítica na internet, tem muita opinião na internet, que elas são construtivas para Doctor Who, e todas elas são plausíveis e são baseadas em coisas que realmente você olha, realmente, cara, deixa eu desejar isso, aquilo, sabe? Tipo, não é bem assim que funciona. É aquela coisa, é aquele discurso de quem já tá tanto tempo no poder criativo da série que começa a ver qualquer questionamento como uma resistência à mudança, e não como um sinal legítimo de que algo pode não estar funcionando, de não enxergar as críticas no sentido de ser construtivas, sabe? Isso é algo muito, eu achei muito paia, eu achei um golpe muito baixo do Russell T. Davies nessa cena, sabe? Ele meio que passando a mão, fazendo carinho nos fãs, mas ao mesmo tempo ele dando aquela cutucada assim, sabe? Ele apunhalando pelas costas, né? Lá ele. Então, pra mim, isso surtiu mais como uma crítica. Tipo, uma provocação embalada num abraço falso, sabe? Eu senti muito isso. E o mais frustrante é que isso parte do próprio showrunner, né? Que já conhece há tanto tempo a base de fã. É meio triste, né? Parando pra pensar. Tratar o público como alguém incapaz de fazer críticas válidas, como se tudo fosse birra ou nostalgia, não é apenas uma caricatura injusta, é uma forma de deslegitimar qualquer conversa mais profunda sobre a série, sabe? Tipo, eu achei isso muito pai, achei um golpe muito baixo. Fica devagar, vovô, seu tempo já foi, moro? Tu tá mal, mano. Tá mal. Mas enfim, Lux, assim como The Orbital Revolution, pra mim foi um episódio bem irregular. Teve várias coisas ainda que me incomodam nesse episódio. Visualmente ele é muito bonito, com ideias interessantes, mas que não se desenvolvem o suficiente. A transição de live action pra animação, ela é bem bacana, ela é bem maneira, mas ela é muito rápida. Eu gostaria de ter visto mais isso no episódio. O Ring-a-Ding é muito divertido, eu achei ele muito divertido. Infelizmente, não foi muito bem aproveitado, ele fez pouca coisa e não me passou, sei lá, as coisas que ele
que ele fez não me passou o peso de, tipo assim, eu apontar pra ele e falar, nossa, esse é um deus do panteão, ele é muito poderoso, sabe? Não. A escrita do Russell, desde o Empire of Death, continua meio que subestimando o público. A trilha, em alguns momentos, não casa com as cenas. Então, é isso. Tem a cena dos Ruvens que eu já comentei. Então, a minha nota pra esse episódio, me desculpe, pessoal, mas novamente é um 6,5 de 10. E, sinceramente, cara, eu tô cansado dessas escritas do Russell T. Davies, cara. Eu já cansei, de verdade mesmo. Eu fico muito, mas muito aliviado que os próximos episódios vão vir aí outros escritores, outras escritoras, roteiristas e roteiristas. Talvez agora a gente tenha um respiro criativo, podemos dizer assim, quem sabe, algo novo, algo diferente. Enfim. Bom, mas agora quero saber de você o que você achou de Lux. Provavelmente você deve ter gostado muito do episódio. Como eu falei, não tem problema nenhum. Eu fico muito feliz por isso. Quero muito saber o que você gostou do episódio. Por que você gostou do episódio? O que você gostou no episódio? Obviamente você deve ter gostado mais que eu, ou não. Você pensou igual a mim, ou você achou pior do que isso? Não sei. Quais são os seus incômodos? Quais são os seus elogios a esse episódio? Deixa aí embaixo. Eu quero muito ler. Quero muito saber o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like que me ajuda muito. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal e compartilha aí esse vídeo com seus outros amigos. Vamos hypar esse vídeo, vamos apertar aí na opção hypar, vamos tentar hypar o máximo possível. E é isso, galera, nos vemos aí no próximo vídeo. Provavelmente vai ser uma trip por episódio, ou quem sabe uma live. Tamo junto, é nóis, falou, fui!